Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as razões da nossa fé. E o segundo tópico dessa revista, é sobre Deus, sobre a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos estar caminhando por esse texto, por esse tema, e é um tema difícil, porque ele envolve o tempo todo a fé, no que você crê, no que você acredita. E eu queria estar caminhando com você neste momento, sobre o Deus em que cremos. Há pessoas que não acreditam na existência de Deus, há pessoas que acreditam num Deus impessoal, apenas uma energia cósmica ou uma energia vital, Há quem acredita em vários deuses. Nós temos culturas, no nosso mundo em que acreditam em vários deuses, animais, objetos. Nós temos no Velho Testamento também falando sobre isso. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Nossos estudos todos durante esse trimestre estão sendo baseados na Bíblia, na Palavra de Deus. E também usando a orientação da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E a Bíblia diz que Deus é Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas e daí? O que é isso? São três deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. São três deuses? São três manifestações ou modos de ser diferentes de um Deus? São mistérios da nossa fé. Porque há um só Deus, mas são três pessoas distintas, E por isso mesmo nós vamos estar caminhando aqui falando sobre a Santíssima Trindade. Estranho, falar Santíssima Trindade, Às vezes a gente pensa, puxa vida, nós não usamos muito esse termo, Mas realmente é um assunto difícil. Ele traz muitas controvérsias, exatamente por questões de entendimento. Como se entender em um único Deus formado de três pessoas? Como pode três ser igual a um? Como pode um em três? Na matemática é impossível. Pelo menos eu nunca consegui chegar, Mas a Bíblia apresenta Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E nós podemos ver a atuação dos três em perfeita harmonia. Se a gente for lá, deixa eu achar na minha Bíblia aqui, lá em Marcos 1, pega a tua Bíblia aí, nós estamos estudando a Palavra de Deus, Então vamos usar a Palavra de Deus. Lá em Marcos 1, do versículo 9 ao 11, que fala do batismo, e depois para frente vem a tentação de Jesus. Diz assim: Naqueles dias, Jesus de Nazaré da Galileia veio e foi batizado por João no Jordão. E uma voz disse, e logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Jesus, Espírito Santo. E uma voz disse dos céus, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Aqui nós vemos o Pai falando. Então, os três agindo no mesmo momento, mas sendo uma pessoa só. Agindo de maneira harmônica, E a nossa doutrina batista, a declaração diz assim: O eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência.
A Bíblia declara que Deus amou e deu o seu Filho. Ele amou o pecador, amou o homem. E o seu Filho obedeceu, veio e deu a vida em lugar do pecador. E depois ambos enviaram o Espírito Santo para continuar a obra de salvação no homem. Os três cooperam para o mesmo fim. Mas os três são um só. Temos mais um texto da Palavra de Deus, né, que eu separei aqui, lá em Mateus 28, 19, que fala sobre a comissão. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Essa expressão no nome aqui, ela está no singular no grego. Quer dizer, um Deus só. Quando nós somos batizados, nós não somos batizados por três deuses diferentes, não. Eu te batizo em nome do Deus Pai, eu te batizo em nome do Deus Filho, do Deus Espírito, não. Nós somos batizados por um somente, só um Deus. Vamos começar a estudar aqui agora a divisão deles. Deus Pai. Deus é pessoal, eterno, sustentador, redentor, juiz e senhor da história e do universo. A declaração doutrinária, ela fala também que ele é o Deus criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. É o exemplo de paternidade para nós. Historicamente, ele se revelou primeiro como pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos da sua graça. Eu coloquei no banner, né, anunciando a classe, né, a IBD, o Salmo 139. É um salmo maravilhoso. Ele fala sobre a grandeza de Deus, fala que Deus nos conhece desde do ventre da nossa mãe, quando nós somos gerados, né? Deus conhece o meu levantar, o meu caminhar, o meu deitar, ele conhece tudo, né? E aí, continuando um pouquinho mais para frente, né? Como Deus se revela? Quais são os seus atributos? Nós temos um versículo lá em Romanos 1:20 que fala assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Todos, a humanidade tem visto, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então começa a falar, aqui está falando, é um texto que fala sobre o povo gentil, uma carta escrita, um livro escrito, né, para a igreja, onde o domínio, né, quase a sua totalidade era de gentios, né? Mas aqui fala que Deus é conhecido através do quê? Através da criação. Deus é conhecido através de mim, de você. Nós temos algumas características de Deus. Não se esqueça que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu coloquei ali as características, algumas características, né? A característica espiritual, moral, que nós devemos usar. Nós devemos devemos buscar sermos parecidos com Deus, buscar a santificação, né? E na história também, nós temos diversos testemunhos falando de Deus. E eu peguei algo lá de Paulo, lá em Atenas. Se você abrir a sua Bíblia e depois estudar o livro de Atos, lá no capítulo 17, você vai ver algo muito interessante ali, que fala que Paulo estava na cidade de Atenas, né, lá na Grécia, a sua segunda viagem missionária, e ele, depois de pregar na praça pública, ele foi convidado, né, a falar no Areópago, né, para expor o que ele estava pregando, o que ele estava falando para o povo, né, as suas ideias, né, e ali frequentava lugares onde pessoas
os sábios, pessoas mais de um nível mais elevado, também frequentavam, né? E os gregos, eles criam em centenas de deuses, sendo cada um deles patrono de diferentes aspectos da vida humana. Criam em deuses da guerra, do comércio, da fecundidade, da caça e da lavoura, né? E como eles tinham medo de esquecer de algum deus, eles fizeram um altar para o deus desconhecido. E ali você lembra da história, né? Que Paulo aproveita ali para pregar e falar do verdadeiro Deus. E é baseado nesse texto aqui que nós pegamos algo sobre a natureza de Deus, né? Que Deus é espírito infinito, por isso não habita em um lugar definido e limitado feito pelos homens. Ele é o prédio, o templo, né? Como você chama, ele, enquanto o povo de Deus está reunido ali adorando e louvando, Deus está presente. Mas a hora que nós fechamos a porta, fechou tudo, Deus habita em nosso coração. Ele vai aonde o povo, aonde o filho dele está. Deus é criador e senhor de todas as coisas. Ele é criador de todos os homens. Deus é espírito. Por isso não pode ser representado por qualquer figura ou coisa da natureza. Por isso nós não temos imagens, por isso nós não temos gravuras, não usamos crucifixos, né, com aquela imagem de Jesus lá ensanguentado na cruz, porque ele ressuscitou. Nós não precisamos de imagem, ele é espírito e ele quer ser adorado em espírito e em verdade, no nosso coração. Deus é único, é pessoal e absoluto e deseja ter comunhão com os homens. Deus, como Pai, ele é modelo de toda a paternidade, porque ele é o iniciador e criador de todas as coisas. Ele criou o homem. O plano inicial de Deus era perfeita harmonia, não existiria pecado, mas o homem pecou, né? O homem se deixou levar, né, pelas tentações, por Satanás, mas Deus nos amou. E o amor que ele tem pelo mundo é algo maravilhoso. O Pai gerou o Filho desde a eternidade. O Pai ama o Filho e ambos se glorificam mutuamente. Mas ele aqui, lendo esse texto, nós lemos que Deus ama o seu Filho, mas ele, assim mesmo, ele deu o seu Filho por nós, para me libertar, para te libertar, né? Mas quem é Deus? Como ele age? Ele é pessoal, ele é eterno, ele é infinito, é imutável, ele não muda, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é perfeito em santidade, justiça, verdadeiro e amor. Como diz o povo, ele é tudo de bom, só tem coisa boa, né? E qual que é a diferença de Deus e o homem? É algo assim muito grande, não tem comparação, né? E é difícil entender tudo isso. É difícil, irmãos. Tudo é questão de fé, da revelação que está na palavra de Deus. Você crê ou você não crê. Mas eu posso definir Deus o que Deus não é. O que Deus é mais difícil, né? Muita coisa. Mas Deus não é. Deus não existe maldade no coração de Deus. Só existe justiça e amor. Deus é tremendamente bondoso, nos deu o seu Filho unigênito, o único para nos libertar. Ele elaborou, né, o plano de salvação, para a minha vida e para a tua. E aqui ele colocou seu Filho junto. Então nós vamos para o Filho agora. Deus Filho, ele é redentor, é a imagem do Pai, é a essência da criação, é o cabeça da igreja, é tudo que o Pai é também. E nós vemos lá em João 1, versículo 1 e 2, onde fala sobre o Filho.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o Logos, ele é a palavra. Jesus estava com Deus, com o Pai, desde a eternidade. A relação deles, portanto, sempre existiu. Nunca teve um começo, ela sempre existiu. É eterno. Ele é antes de todas as coisas. É unigênito. Não foi criado como foram os anjos. Ele foi gerado por um Pai que é Deus, portanto, ele também é Deus. Ele não foi criado como eu, você. Não. Ele foi o co-criador de todas as coisas. Ele estava junto com o Pai. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre. Ele é submisso ao Pai e a tudo o que ele determina. Olha só. Nós aprendemos aqui com Jesus, né? Essa palavrinha sobre que é tão difícil às vezes na nossa vida, nós nos submetemos às autoridades, às pessoas que estão superiores acima de nós. Como é difícil. Você vê o filho adorando o pai, mas não o pai, você vê o filho orando ao pai e não o pai orando ao filho. Ele é o centro da fé cristã. Jesus está no foco. Ele veio ao mundo para revelar justiça perfeita e também morrer. Justiça porque alguém teria que pagar pela culpa do pecado. Sua morte foi um sacrifício substitutivo, foi em nosso lugar. Pelo seu sangue nós somos justificados. Isso só foi possível porque Jesus tem uma dupla natureza. Olha só, ele é Cristo completamente humano e ele é Cristo completamente divino. Essa natureza dele nos tornou, essa natureza de Jesus com o Pai tornou possível a nossa salvação. Se ele não fosse humano, não poderia morrer. Se não fosse divino, sua morte não teria valor infinito. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou. Né? Jesus nos levou ao Pai, nos levou à salvação, nos levou à vida eterna através do seu sacrifício. E com isso, a cruz de Cristo marcou a derrota das forças satânicas, principados e potestades. Jesus triunfou sobre eles. Mas continuando aqui, nós temos separei mais alguma coisa, né, sobre Jesus. Alguns ofícios de Cristo. Jesus é profeta. Palavra última de Deus. Ele foi o último profeta. Sumo sacerdote. Ele intercede por nós. No passado, no Velho Testamento, no período da lei, nós vemos os sacerdotes intercedendo pelo povo, né? Indo no Santo dos Santos, indo na igreja, né? Depois do templo, também intercedendo pelo povo, aceitando os sacrifícios dos animais, né? Com purificação e indo falar com Deus, pedindo perdão. E hoje Jesus intercede por nós, ele está ao lado do Pai. Também como rei. Ele é descendente da linhagem de Davi, né? E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que o reinado de Jesus, ele chega com poder primeiro no coração, no meu coração, no teu coração, no coração das pessoas que se submete a ele como Salvador. Mas o seu reino vai ser completo com a volta dele, com a volta de Cristo, onde o mal será extirpado, onde Satanás queimará. E nós reinaremos junto com Jesus. E a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo.
Olha a importância dele na minha e na sua vida. Sem o Espírito Santo não haveria iluminação para compreendermos as Escrituras e nem convicção da culpa do pecado diante de Deus. Ele garante a veracidade das Escrituras que ele inspirou. Domingo passado estudamos sobre a palavra de Deus, né? Que ela foi inspirada. Isto é, a Bíblia toda. E o Espírito Santo quem é? Ele é uma pessoa também. Ele sente, ele sonda os nossos corações, ele sente vontade, ele tem determinação, ele age como uma pessoa, ele ensina, ele convence, ele fala, ele intercede. E nós vemos na palavra de Deus vários lugares onde ele está presente. Se você olhar lá na criação, lá em Gênesis 1, versículo 1 e 2, deixa eu pegar aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós vemos aqui o Espírito Santo, nós vemos na palavra de Deus, ele é chamado de Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Jesus, mas ele estava presente. Outro texto aqui que nós separamos, lá no tabernáculo, quando ele foi construído, nós vemos lá em Êxodo 31, versículo 1 e 2, quando Deus falou para Moisés: eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidades para toda atividade artística. E lá no versículo 6 fala do Aholiabe também, que ele deu sabedoria ao coração. Então, e ele continuou, ele agia entre os profetas, os juízes, os reis, né? Nós vemos lá no Salmo 51, 11 também, onde Davi fala que: Senhor, não me tire o Espírito Santo. Eu quero ser cheio, um homem cheio do Espírito Santo. E no Novo Testamento, então, nós vemos claramente Deus agindo desde o começo do ministério de Jesus, na vida dos apóstolos e na igreja primitiva. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. No batismo, o Espírito Santo desce em forma corpórea, né, em forma de pomba. E depois ele conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Ele estava presente também na vida dos apóstolos, né? E ele continua, ele está presente em nosso tempo. Ele é o nosso conselheiro, é o nosso consolador. Ele é um treinador que nos ajuda e nos dá capacidade no nosso processo de santificação, de busca de Deus, né? Mas vamos lá. Pentecostes foi o início da nova etapa na história da salvação, que culminou com a vinda do Espírito Santo ao mundo. Lá em Joel 2, nós vemos o Espírito derramado, fala sobre o Espírito Santo sendo derramado sem distinção de pessoas, homens, mulheres, jovens, anciãos, e assim ele continua. O Espírito Santo continua agindo hoje também conosco. Foi nessa ocasião em que a igreja foi batizada no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo e inaugurando a nova aliança, derramado sobre judeus, mas também sobre os gentios, e chegou até nós. O Espírito é dado, mas como que vem o Espírito Santo comigo? Olha só, como que ele chega em mim? Eu tenho que falar línguas, eu tenho que ter algo muito diferente? Não. O Espírito Santo é dado imediatamente a todo aquele que crê em Jesus como Salvador, pois ele é o Espírito que produz o novo nascimento. Lá em 1 Coríntios 12, 13, nós lemos que: pois todos nós fomos batizados em um Espírito,
formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Olha só, em Atos nós vemos a igreja primitiva, onde a atuação do Espírito Santo foi muito forte na igreja, entre o povo de Deus. Foi muito forte mesmo. E se você abrir a tua Bíblia agora e deixa eu pegar aqui Atos 13, de 1 a 4. É um texto muito interessante, é bem pequenininho, eu vou ler aqui para os irmãos. Olha só. Na igreja de Antioquia havia profetas. Deixa eu tomar um gole d'água. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, e havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: olha só, separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos, e deixaram que partisse. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêutica e dali navegaram para Chipre. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo separa esses homens, né, e os conduz, e ele está sempre, o tempo todo presente na vida dos nossos apóstolos, né? E em Efésios 5,18 fala sobre ser cheio do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito Santo. E aí, irmãos, o que é para você estar cheio do Espírito Santo? Você acha que hoje ainda pode ter uma ação específica do Espírito Santo na sua vida, na minha vida? Pode acontecer aquilo que aconteceu lá em Pentecostes? Aquele onde houve Jesus movimentou toda aquele local, né? Deus movimentou todo aquele local onde houve línguas de fogo, onde ventos, a natureza se moveu, né, diante da presença de Deus, Deus Espírito. E os apóstolos começaram a falar em línguas dos povos que estavam lá. Não esqueça que era período da Páscoa, onde pessoas de várias nacionalidades estavam lá. E eles começaram a entender a palavra de Deus na própria língua sua. Olha só, será que hoje ainda é possível? Talvez não dessa forma, mas eu creio. Eu creio que quando você busca a palavra de Deus, quando você se santifica, você adora a Deus, quando a tua vida é preenchida somente com as coisas de Deus, com as coisas do reino, Deus vai te encher. Deus vai falar com você. Você vai ter momentos intensos na presença dele. Eu já tive. Eu não posso dizer que não, porque eu já tive. Momentos maravilhosos. Mas são momentos únicos com relação a isso. Mas nós somos como filhos de Deus. O que o Espírito Santo faz comigo e com você? Ele habita no meu coração, ele me ensina, ele edifica a minha igreja, ele nos dá dons, ele nos santifica,
ele dirige a obra de evangelismo e missões. Eu posso ir com uma equipe trabalhar, nós podemos falar, anunciar, mas é o Espírito Santo de Deus que vai convencer o pecador, né? E eu, com relação ao Espírito Santo, e você? O que nós devemos fazer com ele? Devemos nos submeter inteiramente a ele e a sua atuação. Não entristecer o Espírito Santo. Não apagar o Espírito Santo. Pecado, vida de pecados não confessados. Você viver a tua vida e esquecer Deus, deixar Deus de lado. Você se preocupar somente com o teu eu, com os bens materiais, com a vida material. O que você vai estar fazendo com isso? Você vai estar afastando o Espírito Santo, vai estar apagando ele vai ficar quietinho, né? E nós devemos buscar os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Durante todo o tempo da revelação, o Espírito Santo agia restrita e limitadamente, através de alguns homens que de tempos em tempos eram levantados por Deus. Mas o seu ministério se intensificou com a subida de Jesus para o céu e a ressurreição. E nós, batistas, cremos sim na atuação do Espírito Santo. Nós temos algumas denominações que falam que nós não falamos, nós evitamos de tocar neste assunto sobre o Espírito Santo. Mas não, nós cremos e temos certeza de que ele é quem nos capacita e nos orienta no entendimento da palavra de Deus e na aplicação do que está na palavra, a nossa vida e a vida da igreja. É um tema assim muito longo. Nós teríamos muitas coisas mais para colocar sobre Deus, né? Cada um tem a sua experiência de Deus na sua vida. Cada um tem a sua experiência de relacionamento com o pai, com o filho, né? Então, espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa e ter ajudado a você conhecer mais o nosso Pai maravilhoso, o nosso Pai bondoso, que é algo assim tão intenso, né? A coragem dele, né, de pegar o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim, por você, por passar por todo aquele sofrimento, aquela dor na cruz, a humilhação, mas porque ele sabia que ele é dono da vida e da morte, que seu filho ia ressuscitar. Mas ele não poupou o sofrimento. Por isso mesmo, sempre quando você estiver lembrando de Deus, lembra disso. Lembra desse amor tão grande que ele tem por mim, por você, e que o fez permitir que o seu filho sofresse tudo isso. Deus te abençoe.